Meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso momento de adoração, de louvor, de culto ao Senhor. E eu gostaria, de forma inicial, de convidá-lo a abrir a palavra do nosso Deus juntamente comigo, se possível, no livro dos Salmos, Salmo de número 143. Eu quero fazer a leitura de todo esse salmo. Salmo de número 143, versículo 1 até o versículo de número 12. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmurece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Palavras do salmista Davi, que nos convidam por meio desta oração cantada que era usada no culto público em Israel, no templo, um convite para que nós possamos nos aproximar da presença deste Santo Deus para sermos vivificados pelo seu poder. Por isso eu quero convidá-lo neste momento, se possível, a fechar os seus olhos. Nós vamos buscar a presença do nosso Deus. Nós anelamos, como o próprio salmista nos informa aqui nestes versos deste salmo, nós anelamos por estar próximo, nós ansiamos por estar juntos a este soberano Senhor das nossas vidas, o nosso Deus. Por isso vamos orar, feche os teus olhos e coloque a sua vida também neste momento em oração na presença de Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, esta oração feita por Davi, Senhor, nós pedimos que neste momento seja a nossa oração. Senhor, vivifica-nos, ó Pai, com o teu poder, com a tua graça. Vem sobre nós, Senhor, com o teu perdão, para que possamos ser lavados, remidos com o teu precioso sangue. Pedimos a ti neste momento que estamos juntos, ó Pai, por esta live, por este momento, ó Pai, onde nós podemos falar do teu amor, nos aproximarmos em um só espírito, como a igreja, como o teu povo, que neste momento se encontra distante, mas que pela graça e pela confiança que temos no Senhor, na esperança que temos em ti, sabemos que o Senhor está, Senhor, no controle de todas as coisas e que o Senhor, com a tua mão poderosa, está controlando cada uma destas coisas que está acontecendo neste momento, neste mundo. Sabemos que logo, logo estaremos juntos, reunidos como um só povo, para podermos demonstrar todo o amor, tudo aquilo que temos recebido do Senhor, como oferta de gratidão a Ti, por aquilo que o Senhor não somente tem feito por nós, mas por aquilo que o Senhor é para cada um de nós. Nos abençoa, Senhor. Toma cada parte deste momento cultico ao Senhor, onde vamos adorá-lo, onde vamos cantar louvores que expressam a nossa gratidão, que nos lembram das tuas grandiosas palavras de misericórdia
para com as nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. É o nosso pedido a Ti, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Nós vamos ler mais um texto bíblico. Gostaria de convidá-los agora a abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Miqueias. O capítulo é o capítulo de número 7. Miqueias, capítulo de número 7. Os versículos são o versículo de número 18 e 19. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19. Palavras de perdão, de graça e misericórdia por meio do seu profeta. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Estas são as promessas da fidelidade do Senhor para com o seu povo, promessas de misericórdia, promessas de perdão para todos aqueles que se aproximam com o coração contrito, quebrantado na presença deste santo Deus. A promessa revelada para cada um de nós por meio do profeta Miqueias é de que os nossos pecados serão lançados longe de nós, no mais profundo dos mares. Assim o Senhor fez conosco quando ele enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, nos perdoando, nos lavando por meio do seu sangue. Por isso eu quero convidá-los, se possível, a participar de um momento que nós vamos entoar um cântico agora. Nós vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós vamos, com um espírito contrito na presença de Deus, pedir a Ele esta graça maravilhosa para que ela venha chover sobre nós. A chuva da misericórdia, a chuva do perdão de Deus estejam sobre nós neste momento e logo em seguida eu estarei fazendo uma oração de confissão ao nosso Deus. Vamos cantar? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão
fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque quando nos achegamos a Ti, por meio da cruz, quando nos aproximamos da cruz, aonde o Senhor manifestou o Teu maravilhoso amor por meio da morte do Teu Filho Jesus, nós podemos achar ali, Senhor, no Monte Calvário, no lugar onde o Senhor entregou o Seu Filho, amor, graça e misericórdia. Que todos nós que aqui estamos juntos para cultuá-lo neste momento, eu peço neste momento pela vida dos meus irmãos que junto conosco estão, adorando, servindo ao Senhor das suas casas, de onde estão, que eles também possam neste momento render todo o seu coração a Ti, e que juntos nós possamos confessar as nossas falhas, os nossos pecados. O Senhor que sonda mentes e corações, sabe quantas coisas existem dentro de nós, dentro do nosso coração, que provam, que atestam o quanto nós temos falhado naquilo que o Senhor nos chama a sermos santos, andarmos de forma irrepreensível. Mas nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, sendo misericordioso, o Senhor toma os nossos pecados e os lança no mais profundo do mar, como a tua palavra nos instruiu. Por isso, Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o sangue de Cristo, o sangue puro do Cordeiro Santo, que nos perdoa e que nos torna uma nova criatura por meio do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos abençoa. Muito obrigado pelo perdão que temos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, é que oramos. Amém. Nós vamos continuar a louvar o nosso Deus neste momento, com mais 2 cânticos. Eu convido neste momento que você possa usar da gratidão do seu coração ao cantar conosco a maravilhosa graça, a maravilhosa bondade do Senhor para as nossas vidas. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Muitos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
e a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. 12 talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Nós vamos declarar que nós nos rendemos ao Senhor neste momento. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Da salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Eu sei, a ti, ó Senhor, se rendi, o que sou é teu. Está
cantarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Senhor nosso Deus, ó Pai, recebe a nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor. Nós de fato nos rendemos a Ti, Senhor. A semelhança das palavras do apóstolo Pedro é a condição em que todos nós nos encontramos, Senhor. Para onde nós iremos correr se nós só encontramos palavras de vida eterna em Ti, no Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador? Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós queremos ser de fato um sacrifício vivo, santo e agradável na presença do Senhor, para que nós possamos experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Por isso eu peço a Ti para que o Senhor fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações. Fala através da Tua palavra, Senhor. Capacita-me neste momento, para que eu seja fiel à Tua palavra, para que eu possa falar aquilo que vem do trono de graça do Senhor para os Teus filhos, para a Tua igreja. E que, acima de tudo, Senhor, nesta noite, o nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor, seja louvado, seja honrado, que não haja qualquer tipo de espaço neste momento, pessoa, nome, que seja digno, a não ser o nome do Teu Filho Jesus Cristo. É nele que nós confiamos a nossa vida, Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-los nesse momento, meus irmãos, a abrirem a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Quero ler apenas 3 versículos, versículo de número 15, 16 e 17. Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Nós rogamos mais uma vez para que o nosso Deus fale conosco, que Ele nos abençoe e que assim nós possamos ser edificados por meio da sua palavra. Amém. Meus irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreve, a carta aos Efésios, é para nós, sem dúvida, uma das cartas mais preciosas do que diz respeito à obra que Deus realizou para com a sua igreja. Em nenhuma outra carta do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele usa palavras muito bem elaboradas, frases muito bem construídas, inspiradas pelo Espírito Santo ao falar acerca da igreja de Cristo. Essa é uma carta universal. É muito importante que eu tenha que frisar isto neste momento, meus irmãos, que esta carta que carrega o nome de Carta aos Efésios, ou Carta aos Irmãos da região de Éfeso, esta carta ela é compreendida, meus irmãos, historicamente, como uma carta universal. Ou seja, o nome Éfeso não aparece, de fato, em boa parte dos manuscritos antigos, que são as cópias que hoje nós temos e podemos ter acesso a estas palavras do apóstolo Paulo.
talvez um dos mais importantes manuscritos desta carta contenha a expressão Éfeso. Talvez ela tenha sido, de fato, a igreja que se encontrava na cidade de Éfeso, na região de Éfeso. Possivelmente foi a primeira igreja que teve acesso a esta carta. E boa parte dos demais manuscritos, né, que constam essas palavras inspiradas do apóstolo Paulo, elas não aparecem com esse nome, Éfeso, uma saudação à igreja de Éfeso. Ali se encontrava provavelmente um trecho em branco, no qual aqueles cooperadores de Paulo, bem como também todos aqueles homens que estavam encarregados de enviar esta carta às demais igrejas, então eles colocavam, eles inseriam o nome da igreja para a qual eles estavam destinando. Isso é muito importante de entendermos, até porque uma carta muito parecida em suas palavras com a carta aos Efésios, que é a carta que Paulo escreve aos Colossenses, aqueles irmãos que se encontravam na região de Colossos. Na parte final, no último capítulo da carta, nós encontramos ali uma menção de Paulo dizendo para que aquela epístola ela também fosse lida naquelas demais regiões que se encontravam ao redor da região de Colossos, na região onde se encontravam os crentes colossenses. Por isso, meus irmãos, é importantíssimo nós compreendermos isto ao falarmos desta carta, porque esta é uma carta para todos os tempos, para todas as épocas. O intento de Deus ao escrever esta carta pela instrumentalidade do apóstolo Paulo junto com os seus cooperadores é para que todas as igrejas ao redor dos tempos tivessem acesso a essa visão certa sobre o que é a grandiosa obra da salvação que Deus realizou por meio de Cristo. Deus sendo este, segundo a descrição que o próprio apóstolo Paulo faz aí no capítulo 1, como aquele que projetou a obra da redenção, sendo o Filho aquele que realizou esta obra por meio da sua morte e morte de cruz, e o Espírito Santo sendo aquele que aplica toda esta obra da redenção em nossos corações, segundo o versículo de número 14 do capítulo 1 aí da carta aos Efésios, sendo aquele que nos cela, que nos dá a garantia, a certeza de que até o resgate da sua propriedade, sendo esta a igreja, cada um de nós que hoje fazemos parte da igreja do corpo de Cristo, estaremos brevemente juntos como uma igreja unificada diante da presença deste santo Senhor, o Filho dele, Jesus Cristo. É por isso que Paulo faz uma das mais belas orações que nós encontramos dentro desta carta. A partir do versículo número 15, até o versículo 23 deste primeiro capítulo, o apóstolo Paulo ora pelos irmãos daquela igreja, da igreja de Éfeso, e certamente pelas demais igrejas que também teriam acesso a esta carta. E a oração, o pedido de Paulo, não é um pedido pelo livramento daquilo que nós poderíamos sofrer como igreja de Cristo neste mundo. O livramento das coisas malignas que estão à nossa volta e que muitas delas nos atingem. Pelo contrário, o conteúdo da oração de Paulo, o que nos instrui também sobre como orarmos corretamente, é um pedido muito precioso. Paulo pede para que a igreja enxergue Cristo da forma certa. Lá no final desta oração, lá no versículo de número 20 até o versículo número 23, o apóstolo Paulo fala sobre a posição que Cristo está hoje sobre a sua igreja. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, assumiu seu posto como aquele que está à direita do Pai. O Pai lhe confiou todas as coisas, o domínio, a autoridade sobre todas as coisas estão neste momento nas mãos deste supremo rei chamado Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Por que a igreja ela tem que ter esta visão? Esta é a visão mais importante, que a igreja de todos os tempos tem que ter a respeito do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque sempre, meus irmãos, em tempos de crise, em tempos de perigo, a igreja precisa enxergar que existe um trono, que existe um soberano, Senhor, que dirige, que sustenta, que comanda a sua igreja. Então esse é um dos trechos mais belos e mais preciosos que nós encontramos desta carta. Meus irmãos, eu poderia aqui ter conteúdo para falar pelo ano inteiro com os irmãos sobre tudo que nós encontramos de preciosidade sobre a obra redentora de Deus em Cristo nesta carta, sobre a preciosidade do que é a igreja para Deus. E quando nós chegamos então ali no capítulo de número 2, nós percebemos
Qual era a nossa posição? Primeiro, o apóstolo Paulo ele nos mostra a posição de Cristo como o supremo rei. Mas qual era a nossa condição? E então, a partir do capítulo 2, Paulo nos diz que o Senhor, este supremo Deus e Rei, ele nos resgatou do império da morte, ele nos livrou daquela condição de mortos em nossos delitos e pecados, e segundo o versículo de número 5 e 6, ele nos fez assentar em lugares celestiais. Esta é a posição que todos nós hoje nos encontramos. Nós que fomos objetos da graça do Senhor. Paulo diz que nós nos encontrávamos como mortos, separados da graça do Senhor. Mas ele, por causa da sua misericórdia, versículo de número 4, do capítulo de número 2, ele nos elevou a uma posição de príncipes ao lado do supremo rei de todas as coisas, Jesus Cristo. E não somente isto, Paulo fala como por meio da obra de Cristo, ele nos unificou como uma única igreja, agora com judeus e com gentios, e que a morte de Cristo rompeu o muro da separação que existia entre judeus e gentios e criou para si um só povo, que manifesta nesse mundo, segundo o capítulo 3, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus. É a igreja que expressa no mundo a glória de Deus, com a prática da pregação do Evangelho, com o anúncio do Evangelho. Principados e potestades nas regiões celestes compreendem a posição da igreja no mundo. Uma igreja que confronta o pecado, que luta contra as hostes malignas, que proclama os ideais santos do Senhor neste mundo. São tantas coisas preciosas, meus irmãos, que nós encontramos nesta carta, que, como eu disse, nós gastaríamos muito tempo para poder explorar toda esta carta no seu conteúdo. Mas quando nós chegamos lá no capítulo 4 e capítulo 5, o assunto que Paulo tem a desenvolver nesses dois capítulos é como a igreja ela se porta neste mundo, um mundo mau. Por isso o assunto aqui do apóstolo Paulo, principalmente nesses versículos que temos diante de nós, é como nós podemos viver com sabedoria em um mundo mau. Como é que nós devemos agir em um mundo que se encontra em uma condição onde o maligno, ele trabalha, ele impera com as suas hostes para destruir a igreja, para conflitar com os ideais santos que a igreja proclama? Como nós podemos viver no meio deste mundo? Por isso o apóstolo Paulo, ele nos mostra, então, no capítulo de número 4, que hoje nós estamos caminhando, crescendo dia após dia, glória em glória, à semelhança da experiência dos nossos primeiros pais lá no Éden. Capítulo 4, no versículo de número 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Essa era a condição lá dos nossos primeiros pais. Eles foram criados em perfeita santidade. Até que então aconteceu a queda, a rebelião no Éden, e o Senhor então, ele desde toda a eternidade já havia projetado, ele já havia produzido a forma como ele iria reconciliar novamente os homens para com Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E ele mostra que quando estes, alcançados pelo Evangelho, estão, a nossa conduta moral muda. Há mudanças que acontecem primeiramente internamente e que acabam sendo mostradas de forma externa no nosso modo de viver. É por isso que o capítulo de número 4, versículo 25 em diante, o apóstolo Paulo fala que, transformados pelo Evangelho, nós deixamos os maus hábitos, nós deixamos a mentira, nós deixamos a ira que conduz à pecaminosidade, nós não furtamos mais, mas trabalhamos não somente para suprir as nossas próprias vidas, mas também para que possamos acudir o necessitado. Todas essas ações externas, elas são reflexo de uma operação interna que aconteceu dentro do nosso coração.
Por isso, a ênfase de Paulo, né, o ponto culminante do ensino de Paulo, se encerra então no capítulo 5, quando Paulo diz: então nós somos imitadores de Deus, como seus filhos amados, nós andamos em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo. Por isso, sabendo que nós estamos imitando a Deus, e muito mais o seu Filho Jesus Cristo, o nosso perfeito e supremo modelo, nós não podemos ter qualquer tipo de linguajar. Meus irmãos, eu fiquei completamente assustado ao observar essa semana a forma como algumas pessoas lideram com toda aquela condição e situação que nós presenciamos, né, daquela reunião que aconteceu com o nosso presidente, alguns demais que estavam junto dele naquela reunião, e pessoas exaltando assim a forma como ele se portou, a maneira como ele se dirigiu naquela reunião, e acabou ficando visível, meus irmãos, o quão falho tem sido a nossa vivência em conhecer o Evangelho. O Evangelho elimina da nossa boca palavras imundas que nós falamos. Perceba o que ele diz no versículo 3 aí do capítulo 5. Ele diz: a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos, e nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, ou seja, um certo de imundícia extrapolada. Isso não faz parte daqueles que conheceram, que foram alvos da graça soberana, transformados em seus corações. Essas práticas, esses conceitos imorais, eles não fazem parte mais de alguém que de fato está imitando Cristo. Esse é um comportamento dos gentios. Perceba o que Paulo diz ali no versículo 8 do capítulo 5. Ele diz: pois outrora vocês eram trevas, vocês estavam em trevas, porém agora vocês são luz do Senhor. Andem como filhos da luz. Vocês percebem aqui o teor das palavras de Paulo? Paulo está falando sobre um estilo de vida completamente oposto ao estilo de vida daqueles que andam em trevas. É por isso então que nós chegamos aí, no versículo 15, aonde o apóstolo Paulo diz assim: portanto, sabendo que o nosso estilo de vida não é mais como o dos gentios, não é como mais os ímpios e pecadores vivem, portanto, vede prudentemente como andais, e não como nécios, e sim como sábios. Quando Paulo ele usa essa forma conclusiva, dizendo, portanto, Paulo coloca diante de nós uma palavra de análise. Nós nunca falamos tanto em nossos dias, meus irmãos, sobre fazermos um exame, né, sobre examinarmos o nosso coração, né, fazermos um teste. Né, nós poderíamos usar a imagem desses exames, desses testes que têm sido realizados para ver se nós estamos com algum tipo de vírus, no sentido espiritual. Qual foi a última vez que você fez um exame, uma análise espiritual da sua alma para ver se de fato você está progredindo na prática do Evangelho, na vida segundo aquilo que a proposta do Evangelho nos traz? Essa palavra vede aqui, ela tem esse tipo de conotação. É uma análise minuciosa. Se analise, veja profundamente se você não está andando como um nécio. Essa palavra andar aqui, vede prudentemente como andais, ela tem o sentido aqui do estilo de vida, da forma como nós estamos andando. Os discípulos de Jesus, depois da sua ascensão, depois da subida ao céu, segundo a narrativa que Lucas faz no livro de Atos, eles eram chamados de os do caminho. Aqueles que seguiam o caminho. Jesus, ele se intitula, segundo o Evangelho de João, como o caminho, a verdade e a vida. E todos aqueles que seguiram após Cristo andavam nas mesmas pisadas do seu mestre. Eles mostravam para os homens o mesmo estilo de vida que o próprio Jesus tinha. E quando Paulo usa a expressão prudência junto com esta palavra, aqui a palavra andar, vede como vocês têm andado, vede prudentemente, Paulo está não somente chamando aqui a uma análise criteriosa, mas Paulo está querendo que nós não venhamos a ser descuidados na forma como nós temos vivido nesse mundo.
Talvez quando você lê esse texto, você se lembre daquela parábola que o Senhor Jesus contou, segundo o ensino de Mateus, capítulo 5, a parábola das 10 virgens. 5 delas eram nécias, tolas, estúpidas. É de fato isso que significa essa palavra nécio, usada por Paulo no texto. Mas haviam 5 virgens prudentes, que estavam preparadas, que não foram pegas de surpresa ante aquela situação da vinda do noivo. A ideia por detrás do ensino de Paulo é mais ou menos essa. Em um mundo mau, em um mundo maligno, nós não podemos nos comportar como tolos, como os demais. E a tolice aqui não tem a ver somente com ser descuidado. Nécio aqui, segundo o versículo 15, não tem essa ideia somente de uma pessoa descuidada que esqueceu das coisas. É alguém que faz sabendo. É alguém que compreende, que sabe da vontade de Deus. Paulo vai falar ali sobre esta vontade que pode ser conhecida e que precisa ser vasculhada, procurada. São pessoas que conhecem o caminho, sabem daquilo que estão fazendo, que compreendem que os caminhos que têm andado neste mundo não são caminhos de santidade, não são caminhos de obediência aos mandatos eternos do Senhor. Por isso, Paulo convida a cada um de nós a refletirmos. Será que você não tem andado como tolo diante deste mundo, compreendendo a vontade do Senhor? Por isso, Paulo nos diz: vejam prudentemente como vocês têm andado, não como nécios, mas sim como sábios. Sábios aqui, meus irmãos, não tem a ideia aqui para nós de pessoas inteligentes ou capazes. Até porque talvez essa seja a sua experiência também. Nós conhecemos muitas pessoas que são muito inteligentes, pessoas que compreendem, que têm um QI muito elevado acerca de muitos assuntos, acerca de muitas ciências, acerca de muitas coisas. Mas isso não torna elas pessoas sabiamente bíblicas. A sabedoria, que o princípio por trás desta sabedoria que o apóstolo Paulo nos convida, é aquela sabedoria que nós encontramos no livro de Provérbios, aonde lá no capítulo de número 1, versículo de número 7, o conceito já para uma pessoa ser sábia nesse mundo é temor a Deus. O temor do Senhor, ele é o princípio do saber. Os loucos, os nécios, os estúpidos, desprezam o temor do Senhor. Mas aqueles que temem ao Senhor caminham nesse mundo com sabedoria. E se nós percorrêssemos ali boa parte do livro de Provérbios, nós encontraríamos preceitos muito parecidos com esse. Se nós fôssemos, por exemplo, lá para o capítulo 16 do livro de Provérbios, no versículo de número 6, o livro de Provérbios, capítulo 16, verso 6, nos diz que é pelo temor que os homens têm de Deus que eles se desviam do mal. É porque nós não ainda conseguimos enxergar quem é Deus para nós. Um Deus santo, justo, puro, que não tolera pecado. É porque as pessoas têm uma visão muito baixa deste Deus, do Deus revelado na Escritura, é que elas se comportam como tolas neste mundo. Elas não têm a sabedoria bíblica que começa com esta palavra que permeia toda a vida cristã: temer a Deus sobre todas as coisas. Talvez nós nos lembremos também de um outro escritor bíblico, o escritor do livro de Eclesiastes, que é Salomão, que encerra o seu último capítulo dizendo: a soma de tudo que eu tenho vivenciado, de todas as experiências que eu tenho tido neste mundo, é uma somente: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é sabedoria. Sabedoria não é saber muitas coisas, entender muitas coisas. A sabedoria bíblica é aquilo que eu compreendo, que eu entendi acerca da revelação que Deus fez de si mesmo para a sua igreja, e eu pratico, eu observo, eu luto para viver neste mundo de forma sábia aquilo que o Senhor me chamou. Por isso que Paulo, então, no versículo 16, ele diz que nós devemos remir o tempo. Não se comportem como nécios e sim como sábios, remindo o tempo. Literalmente, libertando, comprando o tempo. O que isso aqui significa para nós? A palavra remissão, ela tem a ver com libertação, com compra de escravos.
Paulo faz menção aqui ao mercado, que era muito natural nos seus dias, onde havia compra e venda de escravos, onde havia não somente o mercado de compra e venda de escravos, mas o mercado também de outras coisas muito comuns para a época em que o apóstolo Paulo viveu e para a sua cultura. Mas a ideia de Paulo aqui por trás dessa expressão, remindo o tempo porque os dias são maus, tempo aqui também não tem a ver com o tempo cronológico. Tem a ver com ocasiões em que o Senhor permite que aconteçam neste mundo mal, para que nós possamos viver como imitadores de Deus. Há muitas ocasiões que são permitidas por Deus neste mundo maligno, ocasiões oportunas, ocasiões da oportunidade, é isso que significa aqui o tempo nesta frase. Paulo está dizendo que nestas ocasiões nós devemos ser sábios, comprando o tempo para viver o evangelho nestas situações. Deus permite muitas vezes problemas no trabalho, há muitas vezes um círculo de pessoas malignas que atentam contra a nossa vida, tentando destruir o nosso trabalho, prejudicando-nos. Como agir em momentos como esse, em circunstâncias como essas? Comprando tempo, vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho nestes meios, para que o nome do Senhor seja honrado. Isso é sabedoria. Nas mais diversas situações que vivemos neste mundo mal, nós devemos pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a compreender o temor que devemos ter por Ele, para sermos sábios, darmos respostas sábias àqueles que estão no nosso meio, nas circunstâncias da casa, do lar, no trato para com a esposa, do esposo para com a esposa, dos pais para com os filhos. Em todos esses aspectos, nós poderemos viver dias maus, mas nós precisamos usar bem esse tempo, o tempo da oportunidade, o tempo que Deus nos dá para que nós possamos viver o Evangelho. O que Paulo quer dizer aí com dias maus? Essa expressão aparece de uma outra maneira no capítulo 6 aí da carta, quando Paulo ele fala para nós que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, revestidos com esta armadura celestial, essa armadura espiritual, para ficarmos firmes contra as ciladas do maligno. E não somente isto. Paulo nos lembra que a nossa luta maior não é contra as pessoas, contra sangue e carne, mas por aquilo que está de trás das pessoas, de trás das ideologias desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E é por isso que Paulo diz assim, por isso, tomem de toda esta armadura espiritual, versículo 13, capítulo, para que vocês possam resistir no dia mau. Os puritanos, os antigos puritanos ingleses, eles chamavam essa expressão de Paulo, em Efésios 6,13, de o dia da provação, o dia sombrio, a noite da alma. São aqueles momentos tenebrosos que nós passamos neste mundo que jaz no maligno, que Deus nos dá oportunidades por meio destes, de honrarmos a Ele com a sabedoria, com a prática correta do Evangelho em todas estas circunstâncias. E sabe, meus irmãos, eu quero já caminhar com vocês para a parte final, para que possamos compreender que Paulo está dizendo que nós precisamos desta sabedoria, porque a coisa mais importante neste mundo é nós procurarmos viver a vontade de Deus. A coisa mais importante da vida cristã é compreendermos a vontade de Deus para que possamos vivê-la. Nós temos problemas na família, nós temos problemas na política, nós temos problemas na economia, nós temos problemas de relacionamento. Como que nós podemos agir em um mundo que está cercado de ações malignas, de ideais malignos? Como nós agimos num mundo como esse? Por isso que Paulo diz ali então no versículo 17, por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos. Insensatez é um problema sério, é uma tolice em um mundo maligno. Por isto, procurem compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, meus irmãos, segundo o versículo 17, ela não é secreta. A vontade do Senhor, ela é revelada
todas as coisas que Deus gostaria que nós soubéssemos para viver a sua vontade foram reveladas. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas encobertas, as coisas secretas do Senhor, estão escondidas nele. Mas as coisas reveladas, elas foram dadas para nós, para os filhos, para que as cumpramos. Como que eu posso compreender a vontade do Senhor se eu não tenho compromisso com a sua palavra? Se eu não leio a Escritura? Talvez nós nunca tivemos um momento tão importante como este momento, para que nós pudéssemos mergulhar fundo para compreendermos qual é a vontade de Deus, para que possamos viver de forma sábia, de forma sensata, de forma prudente, em todas as áreas deste mundo. Por isso Paulo diz assim, versículo 18, por isso, meus irmãos, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas encham a vida de vocês com o Espírito Santo do Senhor. A ideia de Paulo aqui, e é nela que eu gostaria então de concluir a nossa mensagem, a ideia de Paulo é, há tantas coisas que nós enchemos, preenchemos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. A cidade de Éfeso, bem como Roma em si, era uma das cidades mais imorais. A imoralidade imperava tanto em Éfeso como em Roma, como na cidade de Roma. Roma era um circo aberto ante os olhos das pessoas. E uma das coisas que os gentios, os romanos, aqueles cidadãos de Éfeso mais gostavam era de se embriagar. Tomavam barris e barris de vinho, e quando acabava aquele vinho, eles colocavam um ratinho molhado no mel e enfiavam na goela e tomavam mais, vomitavam e tomavam de novo. Paulo diz, nós não somos assim. Nós não somos pessoas que vivem nesse mundo como desequilibrados, sem sensatez, como tolos. Nós temos a sabedoria do alto que nos foi dada pela vontade revelada do Senhor, para que nós possamos não se encher de vinho, se embriagar com bebida ou qualquer outro tipo de coisa que preenche mais a nossa vida do que o Espírito Santo. Porque o que nós mais precisamos para viver neste mundo mal de forma sábia é da presença do Espírito Santo. E como é que nós fazemos isto? A resposta é muito simples. Se encher do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não é estar cheio de dons miraculosos ou algo do tipo. A resposta de Paulo para o que é uma vida plena do Espírito Santo é o versículo de número 19. Encham a vida de vocês com o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, com o coração cheio de gratidão, segundo o versículo 20, ao nosso Deus e Pai em Jesus Cristo. É assim que você tem que encher a sua vida, com a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, para de perder tempo com discussões inúteis em Facebook, em redes sociais, falando sobre política, falando mal de governos. Ore por eles. Dobre os seus joelhos para que este país venha experimentar da graça do Senhor. Xingar o presidente não vai ajudar em nada. Falar mal dos governadores não vai melhorar nada. O que nós precisamos é de pessoas cheias do Espírito Santo. É isto que este mundo precisa. As pessoas lá fora que estão sem Deus, no mundo, como diz Paulo aqui no capítulo número 2, elas precisam conhecer o Evangelho por meio de pessoas embriagadas, não de porcaria que a mídia coloca para nós, que as ideologias e as propostas do mundo em que vivemos vêm e nos ensinam, mas cheios do Espírito Santo do Senhor. Isso é viver com sabedoria. Isso é o que nós precisamos. Por isso, meus irmãos, eu quero usar essa palavra de Paulo, versículo 14, 5. Desperta, desperta, ó tu que dormes. Chega de vivermos em uma sonolência espiritual, mas vivamos a partir de hoje como sábios, como prudentes, como pessoas que estão comprando o tempo, usando o tempo da oportunidade de forma sábia e correta para honrarmos a Deus neste mundo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos de fato, mais do que tudo, pedirmos ao Senhor, mais do que qualquer outra coisa ou necessidade que temos neste mundo, uma vida cheia da presença do Deus Espírito Santo em nós. Que Deus assim te abençoe. Amém.
Vamos orar neste momento, meus irmãos, encerrando nosso culto. Ó Deus bendito, a tua palavra nos exortou, a tua palavra veio a cada um de nós nesta noite mostrando o quão falho tem sido o estilo de vida em que temos vivido neste mundo, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque boa parte do nosso tempo, do nosso cristianismo, tem sido uma fraude. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a partir deste momento, a atentarmos para este convite do apóstolo Paulo, para que sejamos sábios, para que venhamos a ser pessoas prudentes, que não como nécios caminham, mas como sábios segundo o temor que é devido a ti caminham neste mundo. Pessoas que se embriagam, que se enchem dia após dia das coisas certas, da tua palavra, dos hinos que nos lembram da tua graça maravilhosa, de boas palavras, como cantamos em muitos hinos. Enche, Senhor, o nosso coração, para que a nossa vida seja, como diz Paulo à igreja de Corinto, uma carta aberta para que todas as pessoas possam ler. Muitas delas não terão acesso à Bíblia, mas elas lerão a nossa vida. Que assim o Senhor nos ajude. Abençoa-nos e dá-nos uma semana debaixo da tua graça e do teu cuidado. É o que nós pedimos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor do nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a comunhão, que o consolo, que o conforto, que os dons do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém.